Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês na noite de hoje, ainda mais trazendo reflexões sobre a mediunidade, sobre o trabalho mediúnico do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. E é um tema instigante, né? E não se esgota o estudo e as observações em torno da mediunidade do nosso querido Chico. E quando nos propôs essa seleção aí, digamos assim, fiquei pensando como temos que estudar a mediunidade, né? Nós vemos lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, o Raul Silva, que comandou a direção daquelas reuniões junto com André Luiz Hilário. Ele estudava há mais de 400 anos a mediunidade, ainda era um estudioso. Assim acontece conosco, né? A gente tem um alcance muito pequeno ainda no entendimento das possibilidades mediúnicas e a aplicação tem desenvolvido muito, né? Mas é um recurso usado desde as primeiras civilizações, né? Para que nós tenhamos as instruções necessárias para a nossa evolução aqui no planeta Terra. Começa lá com os patriarcas, os profetas, né? E chegamos em Jesus, que nos traz também a luz da mediunidade, um esclarecimento mais amplo pelo senhor Allan Kardec, nessa instrução tão valorosa para todos nós da humanidade, no qual temos um exemplo maior da sua aplicação, né, depois de Jesus, com Chico Xavier, digamos assim, nos dias atuais, a aplicação das possibilidades mediúnicas. E Emmanuel fala sobre a mediunidade, que Deus nos conferiu sentidos para a nossa comunicação na Terra, ofereceu aparelhos, né, como o microscópio para as nossas comunicações com o universo, ou estudos sobre o universo, e os microscópios para a gente ir até os seres, né, menores, para que pudéssemos nos inteirar da divindade e de todo o universo. E deu ao homem a mediunidade que transcende para o mundo imaterial. Então, a mediunidade é um recurso valoroso de progresso, de aprendizado, né, e de interação para essa família espiritual humana, que é tanto ligada à Terra na encarnação e mesmo após a desencarnação, continuamos os filhos da Terra nesse processo evolutivo que nos oferece o nosso Divino Mestre Jesus, o nosso Pai Maior. Então, nesse contexto, Kardec traz para a gente a classificação das mediunidades. É só para a gente situar, né, relembrar aqui a divisão que Kardec faz da mediunidade segundo os seus efeitos, né? Vamos ter os fenômenos, os efeitos materiais, físicos ou objetivos. Ou seja, são os que sensibilizam diretamente os órgãos e os sentidos dos observadores, que foi o que aconteceu no nascedouro da doutrina espírita, nas experiências de Kardec, que o impulsionou a continuar, né? Então, era aquelas chamadas coqueluches da França, nas demonstrações dos efeitos físicos ou objetivos, que estava ao alcance de todos aqueles que participavam. Não vamos falar aqui nos casos de fraudes relativos a esses eventos, mas a da observação séria, né, como Kardec o fez e classificou. E, segundo os seus efeitos, ainda nós vamos ter os intelectuais ou subjetivos, que ocorre na esfera subjetiva do ser, né, não ferindo os sentidos, senão a racionalidade e o intelecto. Então, a gente vê já a explicação de Kardec, que é uma comunicação subjetiva, mas que passa pela inteligência e o raciocínio do encarnado ou do médium, né, para a interpretação e produção ou intercâmbio, realizando assim o fenômeno mediúnico. Então, essas
duas tipos de mediunidade é que vai extinguir, né? E os médios de efeitos físicos, né? Eles são voluntários ou facultativos, né? Tem muita dessas mediunidades de efeitos físicos, ela ocorre à revelia do próprio médium. É uma possibilidade que ele tem que é aplicada pela ação dos espíritos, podemos assim dizer, se é involuntário. Facultativo, quando o médium ele pode produzir o fenômeno, né? Ele se torna o diretor, então, daquela comunicação. Assim nos posiciona Kardec. Então, a pergunta de Kardec para os espíritos é o seguinte: mas como pode um espírito produzir movimento de um corpo sólido, ou seja, o fenômeno de efeitos físicos? Eles respondem o seguinte, que combinam a parte do fluido universal, que é o fluido cósmico universal, que é a base de toda a matéria, né? E o fluido próprio, aquele efeito que o médium emite. Então, é a condição que o médium tem de emitir um fluido que combine com esse fluido cósmico universal, que produz o fenômeno de efeitos físicos que é visto pelos nossos sentidos quando encarnados. E é uma explicação. Então, essa facilidade de desprender, né, esse fluido animalizado, que vai caracterizar o fenômeno de efeitos físicos, é que distingue a mediunidade do médium de efeitos físicos. Então, ele tem essa possibilidade de desprender esse fluido mais animalizado e caracterizado. Não é o mesmo fluido. A gente fala muito do ectoplasma, né? Mas para cada fenômeno vai existir uma propriedade desse fluido que o médium consegue desprender, unindo ao fluido cósmico universal, que é o princípio de toda a matéria, produzindo, então, o efeito. Esse seria o contexto que nós estamos caminhando para observar um pouco a mediunidade de Chico Xavier, né? E a mediunidade de efeitos físicos, né, para a gente classificar, são várias, né? 9, segundo Kardec nos classifica. A materialização, a transfiguração, a levitação, transporte, bilocação, voz direta, escrita direta, tipologia e sematologia. Então, são essas 9 que vai caracterizar. Eu creio que todos devem conhecer o que cada uma representa, pois não precisa da gente entrar em detalhe com cada uma. Dá para a gente ver claramente. E de efeitos intelectuais, temos a vidência, a audiência, a psicometria, o desdobramento, psicografia e psicofonia. Podemos dizer que, na atualidade, é a que a gente mais está familiarizada, porque essas de efeitos físicos, né, devido ao próprio progresso intelectual do homem, ela foi sendo, digamos, menos necessária, digamos, para a ação dos espíritos, segundo a gente pode observar, né? A intelectualidade favoreceu, a evolução da produção e de médios de fenômenos de efeitos físicos. Lembrando que a mediunidade, ou o médium, ele já é preparado com essa faculdade antes do seu renascimento, né? Então, é um planejamento reencarnatório que vai respeitando a própria evolução do ser através dos tempos, né? Então, a mediunidade, ela é uma sensibilidade orgânica. Então, ela já vem naquela formação da questão da glândula pineal, enfim, para que possa ser utilizada na mediunidade de trabalho de cada um. Então, é assim que nós situamos o Chico, né? Só para a gente passar rapidamente, materialização pode ser de objetos ou de espíritos, a transfiguração é a modificação dos traços fisionômicos durante uma comunicação,
a levitação é o erguimento de objetos e ou pessoas contrariando a lei da gravidade, ou seja, a mudança da propriedade da matéria que está sendo levitada. Transporte, a saída ou entrada de objetos hermeticamente fechados. Nós temos a bilocação ou bicorporeidade, né? Que é o aparecimento do espírito do médium desdobrado sob a forma materializada em lugar diferente ao do corpo. Ou seja, através das propriedades perispirituais, do fluido cósmico, do fluido que o médium consegue desprender, se dá outra forma, né? Transitória para a manifestação daquele espírito. A voz direta, né, é uma voz que aparece, eu sou, no ambiente, através de uma garganta ectoplásmica. Ou seja, as propriedades formam como se fosse um megafone, né, espiritual, que permite a condução e a propagação do som. E a escrita direta, a mesma coisa, né? É sem a utilização da mão do médico, como a gente vê aquelas pranchetas, né, na época de Kardec, das cestas que movimentavam, né? A tipologia, sinais corporais formando palavras e frases inteligentes, e foi justamente a que despertou o mestre Kardec para respostas de inteligência através dos sinais. E a ceretrologia, né, movimento de objetos em contato físico positivo, uma vontade, um sentimento. Era a movimentação daquelas mesas, como o próprio nome dele disse, mesas girantes. Então, esses fenômenos, vamos começar a imaginar o nosso Chico. Qual desses fenômenos será que ele produziu para a observação daqueles que estavam com ele, né? E também vamos situar os intelectuais e objetivos, que aí entra até os mais, digamos, que a gente mais tem notícia das suas manifestações, que é a vidência, né? A faculdade anímica ou mediúnica, que permite uma pessoa perceber imagens da vida espiritual e mesmo da vida corpórea, independente do tempo e da distância. Olha, às vezes a gente acha que é só de um plano espiritual, mas um médium pode captar de um outro local onde não esteja aquela visão, né? A audiência é a mesma forma, a faculdade anímica, aqui, ou mediúnica, que permite a pessoa escutar os sons do mundo espiritual. Anímica quer dizer da alma, né? Só para a gente situar. O desdobramento é qual o espírito desloca-se e vai até outros lugares, hoje conhecido muito como viagem astral, né? Nós temos vários depoimentos de experiências de vida, de experiência quase morte, que muitos narram isso com mais propriedade, não como um tipo de mediunidade, mas como propriedade do espírito, né? Ou do perispírito, de desprender e manter uma lucidez e retornar ao corpo. O médium já tem esse ensaio, digamos assim, mais facilitado, né? A gente vai ver isso lá em Antônio Castro, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ele conseguia isso, mas ainda com pouca segurança na época que o livro foi escrito, né? A espiritualidade o treinava para esse socorro durante as reuniões que ele podia fazer esse desdobramento, visitando aqueles espíritos que não podiam estar ali presentes. E a psicometria, que é o médium tem que estabelecer contato de toda a vida psíquica de alguém, coisa ou ambiente, podendo perscrutar o passado, o presente, o futuro. Nós temos uma experiência bacana disso no livro Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Mulheres e Drama de Bretanha, né, que fala o espírito estuda aquele ambiente para fazer aquelas narrativas. Então, a gente vê que tudo é energia e tudo fica registrado no universo de meu Deus, né? Se há essa possibilidade desse resgate de memória de um tempo, de um lugar, então a gente confia, que a gente tem certeza que os registros estão aí
disponíveis. E temos a psicografia, né, que é bem utilizada, e a psicofonia, que é antes chamada de incorporação. Então, aqui só foi para a gente situar os conceitos da mediunidade, os tipos de mediunidade, e levemente os seus mecanismos, né, para que isso ocorra. E nós temos um outro ponto a observar, quando a gente trata da questão do espírito encarnado ou desencarnado, é sobre a emancipação da alma, que é trazida no capítulo 8, né, do Mundo Espírita ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver lá também experiências muito interessantes que é explicado pelos Espíritos, como sonhos, como visitas espíritas entre vivos, o contato, né, durante o sono ou durante um momento de pessoas encarnadas, transmissão oculta do pensamento, como a telepatia, a letargia, a catalepsia ou morte aparente, sonambulismo, o êxtase, muitos fenômenos mediúnicos durante o estado de êxtase que é produzido, né? A dupla vista, que não é classificada como evidência, mas está lá na emancipação da alma. E traz ainda para a gente um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase da dupla vista. Então, eu fico imaginando, né? A gente vai estudando como é amplo as experiências que nós temos na mediunidade, que muitas vezes nem registramos como tal. Quantas possibilidades que nós temos, né, da vivência espírita, digamos, fora do corpo físico, que a gente ainda não utiliza devido à própria condição evolutiva nossa, ou moralidade, podemos assim dizer. A gente vê que Kardec ele traz para a gente tudo com muita objetividade, com muita clareza. Então, todos aqui são possibilidades. E se mais fosse estudarmos, ele ainda classifica todos os tipos de médium. A gente fala, a pessoa é médium vidente, mas que tipo de vidência que ele tem? Tem vários tipos. Para cada mediunidade, Kardec esmiuçaia, tem lá os médiuns especiais, que não é igual, né? A manifestação a utilização dessa mediunidade, essas possibilidades mediúnicas são diferentes de um para outro, mesmo tipo de mediunidade varia o médium. Concordam? Né? Bom, então, posto isso, gente, é para a gente ver a complexidade ou o universo que Chico transitou. Eu fico me perguntando, será que nós compreendemos tudo da vivência mediúnica de Chico Xavier? Será que é por isso que nos causa tanta admiração, né? Nos coloca com tanto distanciamento, né, do trabalho que ele realizou? Porque, se a gente for olhar essas experiências aqui, essas possibilidades, o Chico viveu quase todas. Isso que a gente tem notícia. Algumas que ele contou. E aquele que não falou? Acredito também que são outras, porque foge ao alcance da nossa compreensão, né? E o Chico era muito discreto. Então, e sofreu muita perseguição por causa da mediunidade, foi taxado de doido, porque não entendíamos essas possibilidades que foi colocada para nós no Livro dos Médiuns e depois, né, nas outras obras que advêm da doutrina espírita, principalmente a obra de Chico Xavier. Nós temos que estudar e reestudar, estudar e reestudar, né, porque a cada passagem a gente descobre uma coisa nova. Bom, então vamos entrar no nosso querido Chico Xavier. A gente tem muito caso de Chico nessa experiência mediúnica, né? E nós temos o Chico com muitas experiências mediúnicas, pouco compreendida por ele mesmo,
na primeira idade, e dirá pela sociedade, pela família. Aí que dá essa história, né, desse menino esquisito, que aos 8 anos o pai queria promover a internação dele no hospício, porque começou em muito ter idade as experiências mediúnicas através do médium Chico Xavier. O primeiro é o clássico, a visão da mãe, que para ele nem era uma visão espiritual, era uma visita que a mãe fazia. A senhora voltou? Voltei, mas não vou poder ficar, porque ainda estou em tratamento. Era um fato natural para Chico Xavier, o processo dele no contato com a mãe, né? Depois, naturalmente, na casa dele, num café, uma vizinha tinha tido um aborto espontâneo e ela estava sendo as fofocas, digamos, da mesa do café, falaram que ela tinha abortado a criança, né? Ele fala que era um problema da inidação, que o óvulo não tinha sido gerado no útero, que ela perdeu espontâneo, usando um termo técnico. Olha, durante a idade para Chico Xavier, em idade, essas experiências. Audiência, ele já tinha tido a evidência. E é bom a gente falar audiência e evidência, porque nós falamos clareaudiência, né, e clarividência. Existem as duas palavras. Kardec trabalha a mediunidade como a vidência e a audiência, né? As propriedades da alma que ele trata como clarividência e evidência. Deu para sentir a diferença? Porque esse termo já existia antes de Kardec codificar ou escrever o Livro dos Médiuns para nós. Então, essa clarividência e clareaudiência, digamos que é uma propriedade do espírito encarnado, de fazer essas... Vamos lá para a emancipação da alma, por isso que eu coloquei, para a gente fazer um paralelo. E ele trata a evidência, né, no processo mediúnico. Vamos voltar ao trabalho mediúnico, que eu gosto muito de falar isso, que a mediunidade todos nós o temos, mas a possibilidade de intercâmbio é aqueles que dedicam ao trabalho, ou que estão escalados para esse trabalho, né? Então, todos somos médicos como uma propriedade natural do espírito encarnado. Mas a possibilidade de intercâmbio já é diferente, é para os médiuns que estão em atividade, ou chamados sensitivos. Então, nos ajuda a entender essa diferença. Nós vamos caminhar um pouco mais para frente, depois do Chico já estudando o caso da redação, que ele recebe uma psicografia ditada. Olha a questão, ele escutou, ou seja, audiência, e ele escreveu aquele texto. Não é considerado uma psicografia ou uma audiência? Ele ouviu os espíritos e escreveu. Ele diz que o espírito ditou para ele, e ele escreveu. Foi ele, né, ganhou o concurso, a melhor redação do Brasil, na independência, e ele ficou constrangido, era um menino humilde. Ele falou que a redação pertencia ao que ditou para ele. E colocaram ele em dúvida. Ele arrumou um problema para ele na escola, na verdade. Ele quis fazer um esclarecimento e acabou entrando para o julgamento que ele era um mentiroso. Porque essas possibilidades ninguém acreditava. E o Chico é colocado um desafio para ele escrever, na hora, um poema, né? E, graças a Deus, amigos espirituais não deixou ele sozinho. Ele fala do grão de areia, né? Que também era de Deus e podia refletir a luz das estrelas. Uma frase, né, muito elevada para a sua condição infantil. Então, assim começa o ciclo, que era observado como um processo demoníaco, um processo de perturbação mental, uma criança diferente. Hoje nós temos aí a questão do bullying, a questão da rejeição, né? Mas naquela época não.
e a própria família, o pai, fazia ele fazer penitências e imposições para o diabo abandonar, porque aquilo não podia ser um fenômeno de Deus, né? Então, o Chico, para livrar do hospício, o padre que ajudou, o padre confiava nele, né? A espiritualidade não deixa ninguém sozinho, ainda mais o trabalho de missão. Então, o padre conseguiu segurá-lo até os 17 anos, sem que ele saísse da sua rota e não foi internado como o pai queria, né? E depois ele tem, como nós sabemos, o apoio da Cidália Batista, que começa a partir desse momento a acolhida. Segundo o próprio depoimento do Chico, foi a partir dos 17 anos que ele conseguiu entrar em harmonia com ele mesmo. Porque isso para ele também era uma confusão mental e sentimental, né? Ele estava vivendo numa sociedade onde ele não era compreendido e nem era aceito. Então, a partir do esclarecimento que ele teve, do apoio do pároco, que falou que ele podia seguir, depois do episódio da irmã, que ele foi ter o contato com a dona Carmen Perácio, que trouxe para ele o esclarecimento que aquilo era um processo natural. Como Kardec abre o livro dos médios e fala que a proposta era acabar com o sobrenatural, que não existia. Então, para Chico, existiu esse esclarecimento quando ele encontra o casal Perácio, né? Como ela mesma, a dona Carmen, em entrevista, afirma que foi o Emmanuel que a orientou, quando ela estava no trabalho da desobsessão da irmã do Chico, numa das sessões na Gruta de Maquiné, Emmanuel aparece para a dona Carmen Perácio, o Chico, jovem de 17 anos, e Emmanuel fala com ela sobre aquela questão da missão, do trabalho do mediunato de Chico Xavier. Tanto é que ela muda de Gruta de Maquiné e vem morar no lado da casa do Chico, para que pudesse lhe prestar as primeiras orientações na mediunidade, o que trouxe um conforto e muita alegria e gratidão a Chico. Aí que o Chico começou as psicografias e culminou no lançamento do livro Parnaso de Além Túmulo, né? Quando ele completou os 21 anos de idade. Aí que o Emmanuel apresentou-se para ele. O Chico já tinha passado pelas suas experiências, pela sua trajetória, já estava com a mediunidade, digamos, mais afinada, e lançou o Parnaso no início de 32, e a visão do Emmanuel teve em dezembro de 1931, já aos 21 anos de idade. Mas o Emmanuel, segundo a revelação que ele fez para Dona Carmen Perácio, o acompanhava desde garotinho, mas esperou a maturidade dele. Inclusive, o Chico, numa das observações do Parnaso de Além Túmulo, ele considera o início da mediunidade dele aos 17 anos. Não, esses fatos da infância, ele não considera um trabalho mediúnico, porque ele não compreendeu aquilo, né? Então, a compreensão dele se dá a partir daí, e o trabalho missionário dele começa a partir daí, né? E foi assim que ele recebeu esse mandato mediúnico, com Parnaso, e depois começou o trabalho incansável da psicografia. E nesses intervalos nós vamos ver todos os trabalhos do Chico em mediunidades distintas, né? No trabalho, na tarefa mediúnica. E nós vamos ter o primeiro registro do Chico em 1935. Chico contava com 25 anos de idade. Então, é dos poucos relatos que a gente vê do Chico falando do mecanismo do fenômeno mediúnico que acontecia com ele, né? Que ele fez ao repórter Clementino de Alencar, no livro Então, aqui diríamos que a mediunidade de Chico Xavier é por ele mesmo. Ele diz o seguinte:
Quando grafo mensagem nas sessões, eu só faço mecanicamente. Um torpor pesado, prolongado, me invade. Aqui é um relato dele, esse repórter, quando ele estava psicografando nas sessões que o repórter acompanhava, ou seja, no trabalho de psicografia dele, naquele momento, era mecânica. Ele sentia um torpor, né? Ou seja, ele adentrava o ambiente espiritual e fazia mecanicamente, né? Mas ele fala em seguida o seguinte: às vezes torna-se auditivo. A audiência aí. O repórter, então, esclarece que ele ouve poesias, preleções inteiras como se estivesse fora de si, mas sem perder a consciência de si mesmo. Mecanicamente, ele tinha um torpor. Na audiência, ele não perdia a consciência de si, mas conseguia escutar as mensagens inteiras e escrever. E o repórter pega uma poesia que o Chico escreve nessa sessão do qual ele participava, o Clementino de Alencar, e ele pega o relato de Chico de como aconteceu aquele fenômeno. Então, o Chico explica para ele o seguinte, que quando ele grafou essa poesia, a tal que foi publicada, parecia ver as imagens na sequência, em que se apresentavam elas nos versos. O sacerdote no templo, depois abandonando e, enfim, despindo a batina definitivamente. É um fenômeno interessante, que ele fez as três, com 3 tipos de mediunidade ao mesmo tempo. Ele ouvia, via o que o padre estava realizando, o sacerdote, e escrevia. Olha que fantástico. Olha que possibilidade, que concentração, que desprendimento de viver uma experiência espiritual totalmente liberto. Porque o padre, ele tinha caído em consciência de si mesmo, que ele se mantinha como um sacerdote no plano espiritual, e a poesia que ele escreve é a transformação dele. E Chico vê tudo. Vê a transformação do padre, vê a poesia e a escreve, né? Então, essas são algumas experiências do nosso Chico. E tem uma outra que fala o seguinte: o torpor é assim profundo, mas com auxílio do silêncio. Um chamado blues, por exemplo, me perturba e me sobressalta, causa até mal físico. Dependendo da concentração que o Chico estava, se chamasse ou tocasse nele, ele sentia até um mal-estar físico. Poderíamos chamar de um choque anímico, né? Do tão desprendido que ele estava perispiritualmente, tão inserido no mundo espiritual. E o Chico sempre foi muito ligado à música. Nós mesmos tivemos a oportunidade de enviar para ele várias fitas, cassete, que ele gostava de colocar no seu gravador antigo enquanto psicografava. A história de Chico com a música em toda a sua vida, né? E ele explicava por quê, porque causava nele uma excitação muito especial, que podia levar ele ao transe. Então, a música estimulava ele ao transe, né? Mas comumente uma espécie de um sonho. Ele viajava. Unicamente, minhas sensações são curiosas. Às vezes, parece como se estivesse no meu próprio lado. Ou seja, ele afastava e via o próprio corpo, e em espírito ele via o próprio corpo. Vou pôr a mão na minha cabeça, tocar meu próprio corpo na minha própria carne. Olha que coisa interessante, né? Segurança, que naturalidade para ele. Afastado do corpo, ele tocava no próprio corpo. Em espírito, ele pegava nele próprio. São narrativas dele, né? Nessas circunstâncias, eles se manifestam ao médium, segundo a explicação do Clementino, né? De tal maneira que pode ter a impressão de estar falando com o vivo. Isso é na comunicação dele de vidência, né? Unicamente o médium poderá fechar o mais possível os ouvidos e continuará a ouvir o que ele comunica em espírito. Então, o Chico conversava tanto na vidência como na audiência
como se estivesse conversando com um de nós. E muitas vezes ele até confundia. Tem um caso dele na Fazenda Modelo, que chegam 3 senhoras, ele cumprimenta as 3 e vai cumprimentar a 4ª. E os outros assustaram, mas nós somos 3. Falou, mas e essa senhora assim, assim, assim? Ela falou, oh, minha mãe que desencarnou há tanto tempo, que estava acompanhando. Para ele era natural. Né? O Chico, quando o Ciro estava acometido da angina, que ele teve que ficar num outro quarto em repouso, mais isolado, ele deixa um bilhete para os espíritos. Estou no quarto ao lado, se precisar de mim, vá até lá, porque era lá onde ele encontrava com os espíritos. Então, era uma relação muito íntima, né? Através do seu processo mediúnico com os espíritos. E vamos ter muitos relatos do Chico, né? Nessa reportagem, o que mais nos traz também de novidade é uma psicografia escrita de trás para frente em inglês, que vai manifestar a mediunidade de xenoclossia, né? A possibilidade do médium escrever em outros idiomas. E foi o Emmanuel, né, que relata que ele tinha conhecimento do inglês, o espírito tinha. Então, ele escreveu uma mensagem em inglês de trás para frente, que é documentada nesse livro, né, assinada por Emmanuel. E o Chico tem umas... Por isso que eu falo, a gente não sabe de tudo, né? Eu não sei se é conhecimento de vocês que o Chico fez psicografia em braille, datada do ano de 1937, na Federação Espírita Brasileira. Né? Uma mensagem de Dona Ingrácia. Ela tinha desencarnado há 20 dias. A Dona Ingrácia Ferreira foi a responsável pela implantação do braille no Brasil. E, nessa oportunidade, Chico estava na FEB, no Rio, e a sobrinha neta dela estava presente, a Dona Júlia Pego de Amorim, que era a neta da Dona Ingrácia, que era responsável. Quando não desencarna, ela pede à neta que continue o trabalho. E Chico escreve uma mensagem em braille, e no rodapé da mensagem ele desenha o alfabeto em braille. É muito interessante, isso foi publicado no Reformador do ano de 1937, a psicografia do Chico em braille. Depois dessa psicografia em braille, atestando, né, a imortalidade da alma de uma forma tão especial, ela ofereceu outras mensagens através do Chico, mas com a psicografia corrente. Então, essas são as experiências que o Chico vai nos narrando. E tem uma experiência do Chico com o doutor Bezerra de Menezes, que é uma manifestação mediúnica, experiência mediúnica dele, muito interessante, né, desse processo. O Chico era aqui em Leopoldo, muito amigo do Zeca Machado, Zé Flaviano Machado, fundador do Rucheira, foi gerente da Companhia Industrial, um amigo muito próximo do Chico. E ele desencarnou no ano de 64, o Chico já estava em Uberaba, e ele desencarnou à noite. E o doutor Bezerra foi comunicar a Chico que o Zeca estava nas dependências do Centro Espírita Sheila que ele tinha fundado, ele estava lá em espírito, não era o corpo estava na casa dele, que os velórios eram feitos em casa. Mas o Chico ficou muito admirado e o doutor Bezerra falou que buscaria o Chico para levá-lo lá na madrugada, para ter contato com o Zeca Espírito. Olha que grandeza, né? Então, o Chico, ele fala o seguinte na presença do doutor Bezerra, né? Quando ele viu o doutor Bezerra chegando para buscá-lo, para ter contato com o amigo Zeca, ele estava dormindo, evidentemente, ele afastou do corpo, ele viu o corpo dele, e ele teve um encontro com o doutor Bezerra, o desdobramento mediúnico aí, né? Ele fala o seguinte: minha garganta estava embargada. Por mais que eu quisesse falar, não podia. Doutor Bezerra tomou-me pela mão novamente e saímos sem demora. Abracei o protetor querido,
como uma criança que procura a proteção de um peito de pai. Chorei longamente. Vi que me conduzia ao corpo em silêncio. Em poucos minutos acordei, ou melhor, abri os olhos em meu corpo físico, continuando a chorar de alegria. Isso aqui é a narrativa dele da volta. E ele explica que quando ele chegou no centro Sheila, o Zeca o reconheceu em espírito. E ele estava do lado de Dr. Bezerra. Também olha a luz desse espírito, né, do Zeca. E Chico teve o ímpeto de abraçá-lo. O Dr. Bezerra o conteve, porque as vibrações ainda seriam materiais que o Chico ainda trazia, né? Seriam de desequilíbrio para o Zeca. Tanto as vibrações quanto a emoção. Então, ele não pôde abraçar, mas ele conversou com o Zeca fez para ele alguns pedidos e ele narra esse retorno bonito, né? Que o doutor Bezerra conduziu pela mão até o corpo e ele se viu entrando e acordou, ou seja, ele não falou acordou, abriu os olhos. E ele levanta e vai escrever uma carta para a viúva do Zeca, e essa carta foi publicada no livro Mandato de Amor. É uma carta belíssima, que nós temos até uma cópia dela, né, dessa experiência, como outras que o Chico narra do desdobramento mediúnico. Mas é um caso de amizade, né, de merecimento dos dois espíritos. E o Chico trabalhou com a homeopatia, que na década de 40, 50, receitas assinadas pelo Dr. Bezerra de Menezes, orientações àquelas pessoas que buscavam, como ele fazia, o Beraba ele fazia aqui, né? Aquelas pessoas, o Chico fez um recrutamento de médiuns também para o trabalho aqui em Pedro Leopoldo. Ele chegou a ficar sozinho no Luiz Gonzaga, porque era uma tarefa de psicografia dele, né? O trabalho de receituário era dele. Os companheiros comentavam o evangelho e aplicavam um passe, mas no Meimei, o Chico recrutou todas aquelas pessoas que não tinham conhecimento da mediunidade e levou para trabalhar na mediunidade. Ali começou a primeira reunião de obsessão aqui em Pedro Leopoldo, que mereceu, né, a orientação de Meimei, de Emmanuel e outros espíritos que trouxeram os livros, a obra de instruções, como Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além, e o Registros Imortais, que foi o terceiro que nós publicamos. Então, essas experiências com o Chico, né, elas vão acontecendo paralelamente à sua tarefa de livros, né, que ele começa em 39, os romances de Emmanuel, em 44 já vem o Nosso Lar, nós temos as obras de Humberto de Campos, como Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e a produção mediúnica do Chico era o tempo inteiro. Então, essas outras mediunidades eram manifestas o tempo inteiro com ele, né? E ele fundou o Meimei em 52, e em 54 eles fazem uma viagem. O Arnaldo Rocha, que era esposo do Meimei, dirigente do Centro Meimei, o Enio Santos, um grande amigo do Chico, que trabalhava nas reuniões, e Chico, foram para descansar, segundo Arnaldo nos conta, né? E lá trabalharam mais do que tudo. Então, eles começam pela passagem, indo para Angra. Chico foi visitar um amigo que correspondia com ele há 20 anos, e ele não conhecia. E Chico sabia onde ele morava e tudo mais. Mandou parar o carro, entrou, a esposa surpreendeu-se com a chegada de Chico. Chico pediu uns minutos com ele só. O homem estava acamado há muito tempo, levantou e levou Chico até a porta. E ninguém entendia o fenômeno que se passava, né? E ele vai falando, né, em várias observações do Chico nessa viagem, que entrava numa igreja, Chico cumprimentava os padres que ali estavam, dava até nomes de algum. O padre Bucão, da cidade de Resende, era um que trabalhava muito para aquela comunidade dos espíritos que ali permaneciam. E Chico conversava longamente com o padre, como se fosse, né, estivesse recepcionando, e aqueles dois admirando, né? Ele visitou conventos,
e foi fazer um passeio de lancha aí, que foi mais complicado, né? Retornando, o Chico narra as experiências dele nas visões que ele viu de capitães de guerra que estavam ali atracados ainda em navios imaginários. Enfim, são tantas experiências que o nosso tempo nem permite trazer esses exemplos, por isso que a gente desconceituar mais do que exemplificar, porque o Chico tem as experiências, são infinitas, né? Mas tem uma palavra de Emmanuel para eles, porque o Chico, chegando no hotel, avisa Arnaldo e Enio que eles teriam um trabalho mediúnico a fazer. Aí Arnaldo falou, mas depois disso tudo ainda tem mais trabalho? Pensou, né? Aí o Emmanuel responde para ele, aqui, em todos os lugares, sejam quais forem, são lugares que o Senhor oferece para servi-lo. Olha como a espiritualidade confiava e contava com o desprendimento do Chico para assistência espiritual onde quer que ele estivesse. E aí fizeram uma reunião de assistência espiritual no próprio hotel para o socorro aos espíritos daquela região que ali estavam necessitados de amparo. E sem contar, na década de 50, as manifestações, né? Nós sabemos que o Chico recebeu a visita de Peixotinho, que é um grande médium de materialização, que viveu no Rio de Janeiro, no Ceará, e veio até aqui, fizeram várias experiências, né, de materialização, e o Chico continuou o trabalho de materialização com várias sessões, né, que aconteceram. A Meimei foi uma que nós temos a narrativa de Arnaldo Rocha, que ela manifestou perante ele como uma grande namorada, né? Apresentou-se toda arrumada, com os cabelos longos, uma luz intensa iluminou o corredor, até que identificou que era Meimei. A Sheila fez vários trabalhos espirituais, de cirurgias, de curas, através da mediunidade do Chico. Alguns tiveram experiência, como Arnaldo Rocha e Major Geraldo Benício Rocha, de ver a materialização da própria mãe através do Chico. Então, são narrativas, né? Algumas foram ilustradas pelo Joaquim Alves, da FESP, o Jô, que é muito famoso no meio espírita, que fez aqueles desenhos, né, da percepção dele nas materializações que ele participou. Inclusive de Meimei, um desenho dele, de Emmanuel também, que Emmanuel manifesta já em 54, que foi a última reunião de materialização que Chico foi o doador do ectoplasma para que se manifestasse esses espíritos. E a gente vê as narrativas, né, eram de objetos, eram palpáveis, eram intensos, né? E muitas vezes nessas reuniões não é só os espíritos, tem narrativa de Chico entregando uma luz para as pessoas segurarem. É muito interessante essas experiências, né? E o Emmanuel fala que essas materializações eram até muito úteis para alguns, né? Mas a assistência dos livros, né, e das sessões atingia muitos. E a gente sabe que era um preparo e um tempo, né, gasto para essas materializações. Então, o Emmanuel, todo mundo fala que Emmanuel proibiu, né? E ele fala o seguinte: roga aos amigos a suspensão a partir desse momento, dessas reuniões. Então, Emmanuel faz esse pedido para que pudesse atender as demais tarefas com maior presteza. E o Chico, evidentemente, apesar de ser o dono da mediunidade, ele obedeceu seu diretor, né? O seu mentor, responsável por toda a sua tarefa mediúnica, e não teve mais a manifestação mediúnica. E vão ter vários relatos do Chico, da visita dele em nosso lar,
numa área hospitalar, ele não foi lá passear, ele foi lá a trabalho. Nós vamos ver os casos de psicometria, né? Até nessa viagem, vários pontos. Ele tem um caso de uma espada que ele toca e resgata o espírito. Tem o caso de médium interexistente, que o Herculano Pires assim o classificou, né? Que ele trabalhando no plano espiritual como médium de outras dimensões para aquelas regiões próximas à Terra. Então, o Chico, ele tem uma antena mediúnica, né? Que foi a maior antena mediúnica que nós tivemos na Terra para esse século, né? O século XX e o século XXI, porque a obra do Chico, nós ainda temos muito que aprender, muito que estudar, e com seus exemplos, né, essa obra ela ganhou uma proporção ainda maior, porque teria que ser uma pessoa muito grande espiritualmente, né, para que conseguisse realizar essa tarefa e estar em contato com esses espíritos de alta hierarquia para o esclarecimento a todos nós da Terra. E a obra do Chico está aí, continua. Indo para as artes, né? Nós agora temos a arte cinematográfica dentro da obra do Chico, nós temos teatro, nós temos as radionovelas, nós temos os programas televisivos que vêm apresentando muita coisa de ordem espiritual. E para Chico, o que ele fala, né? Então, a gente trata isso como um grande fenômeno, porque nós ainda admiramos muito isso, porque a nossa compreensão ela está crescendo, mas ela não está no estágio que o Chico esteve. Mas o Chico fala que tudo valeu a pena por causa da caridade. Tudo valeu a pena só por causa disso. Então, quer dizer, sustentou a obra do Chico, sustentou ele próprio, né, como um apóstolo de Jesus, um homem de bem. Então, a Chico nós temos que só agradecer. E eu sempre, quando falo da mediunidade de Chico, eu gosto de trazer uma mensagem que está no livro Registros Imortais, que foi gravada no Meimei em 7 de novembro de 1957, em plena Era Nova. Então, fala o seguinte: a sobrevivência individual depois do túmulo é a tese da grande consolação. O intercâmbio é fator de esperança e esclarecimento religioso. A experimentação descerra novos horizontes ao labor científico. A desobsessão é um remédio substancial para o alívio às condições deprimentes da humanidade. Essa é uma palavra de Efigênio Sales Vitor, um grande amigo do Chico, né? Trabalhou na União Espírita Mineira. E aqui você vai entender por que Chico foi a maior antena psíquica, por que o trabalho de Chico mediúnico reúne todos os matizes que a gente possa procurar, né? A gente não tem nem condições de falar de tudo. Mas a sobrevivência individual depois do túmulo, nós estamos aí com as cartas consoladoras, que foi uma tarefa que Chico exerceu a vida inteira, né, atestando a imortalidade da alma, inclusive dentro dos tribunais, como consta no livro Lealdade. O intercâmbio é fator de esperança no esclarecimento religioso. O Emmanuel dedica sua obra justamente a isso, né? A trazer para a gente o esclarecimento do Evangelho em toda a sua pureza, simplicidade e profundidade, como sempre foi o nosso mestre Emmanuel, e outros mais que trabalharam nessa área. E o intercâmbio como o labor científico. Para não falarmos em muitas coisas, vamos falar de André Luiz, né? Que trabalhou nessa obra, a série André Luiz. A ciência ainda está descobrindo coisas que o André escreveu na época, nos anos 40 e 50. Entre eles também Dr. Dias da Cruz, que vale citar, Dr. Bezerra e outros que se interessaram por esse aspecto da doutrina e nos trouxe tanto esclarecimento, né? E a desobsessão, aí a gente entende por que Chico, diante desse cenário mediúnico, ainda foi humildemente adentrar uma reunião mediúnica, sem os holofotes, sem público,
trabalhando com amigos e familiares a assistência aos sofredores desencarnados. Então, ele completa a tarefa mediúnica dele em todos os, vamos dizer, em todas as possibilidades que ela lhe foi oferecida. Então, a ele a nossa gratidão, o aniversário dele está chegando, né? No dia 2 de abril, nosso abraço, a nossa gratidão. Eu estou aqui na casa de Chico Xavier, a casa que ele morou de 1948 a 59, e era aqui que ele permanecia nas suas visitas à cidade. Então, eu estou aqui aproveitando esse espaço e recebendo dele o nosso carinho, né? O carinho, e levando a vocês também, com certeza, o abraço de Chico Xavier. Obrigado a todos. E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa conversar, estamos à disposição. Maravilhoso, Eugênio. Chico, na verdade, é uma sumidade, né? É algo assim que é indescritível, né? Falar dele. Né? Sofreu muito, né? Apesar de tudo, sofreu, mas ele tinha uma missão aqui, eu creio, eu tenho certeza, creio não, tenho certeza, e ele cumpriu muito bem essa missão. Né? Venceu os obstáculos, né? Sim. Com fé em Jesus e com trabalho no bem, né? Bom, meus irmãos, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Eugênio? Vamos aí. Eu tenho uma curiosidade, eu queria saber se o Eugênio pode confirmar que Chico, antes de morrer, ele deixou uma informação de que ele não entraria em contato com nenhum médium aqui na Terra. É isso mesmo? Olha, essa questão é de acreditar ou não acreditar. Mas, como ele não falou comigo, eu posso ter minha análise disso o seguinte: eu não acredito que tenha sido dessa forma, de ter um código. O código da carta que o Chico foi escrever seria você identificar ele nas palavras, ali, intimamente. Eu já vi manifestações de fórum íntimo, isso eu posso atestar, né? Mas não uma coisa do Chico Xavier, do movimento espírita, digamos assim. O Chico, ele tinha afetos. Como que um espírito que entende a mediunidade como tal não vai aproximar daqueles que ele ama? Né? Eu não acredito. Eu tenho uma frase do Chico que eu vi na entrevista dele, que eu acredito muito nela. Ele falou que quando ele desencarnasse, que ele queria dar um tempo no papel e no lápis. Um tempo no papel. Ele não falou que não ia trabalhar, nem aparecer, não. Agora, aquele negócio da senha, que ia ter uma senha, essa senha já espalhou no plano espiritual, que 2 já desencarnaram. Se contou para algum espírito lá, eles vêm cá e mistificam Chico. Então, eu acho que isso aí não procede muito, não está de acordo com o que nós vimos aí nas psicografias, né, de cartas. Mas ele não aproximar, eu acredito mais nisso. Ele daria um tempo no papel e no lápis, né? Mas isso foi até bom, que acabou minimizando muita mistificação. Talvez o medo dele fosse esse, né? De aparecerem várias cartas pretensamente redigidas por ele ou ditadas por ele, que na verdade não seriam. O Chico, as pessoas que correspondiam com ele já sabiam identificar. Então, os que mandavam cartas para ele, o Chico sabia de quem, então ele saberia comunicar com quem ele quisesse. Faz sentido. Mais alguém? A questão do... Eu me lembro de uma gravação do Arnaldo Rocha, de uma sessão espírita, eu não lembro quando, mas em que ele demonstra que o Chico teria participado dessa reunião. Você sabe dessa sessão, Eugênio? Eu já ouvi uma reunião mediúnica, em que o Chico teria se manifestado. Ah, tá.
Olha, mas eu vou te falar com sinceridade. A questão da reunião mediúnica, a mensagem é o conteúdo da mensagem. A gente olha, pelo menos para avaliar. Agora, você estando presente é outro sentido, porque até antes do espírito comunicar, você já sente ele, e as vibrações daquele momento, o ambiente, é um contexto. Agora, Kardec nos manda fazer uma observação, né, bem criteriosa. Então, tem que saber até o objetivo daquela comunicação, que não é uma coisa aleatória e boba. Falar futilidades, coisas que já falou, eu não acredito, não. Eu acredito mais nessas manifestações de fora o íntimo, e pode ser que o Chico dê um dia uma mensagem para a comunidade espírita, como Kardec o fez em 1898, falando aos espíritas do Brasil. Né? Ele juntou aquele grupo de médiuns que estavam ali para fundar a FEB, e ali ele manifestou, e foi uma coisa que não sei se vocês têm conhecimento dessa mensagem. Não. A única mensagem de Kardec, datada do ano de 1898, que fala para os espíritas do Brasil. Eu acredito que o Chico, se ele tiver trazer orientar, isso é uma crença, tá, gente? É uma visão nossa, em cima do que nos ensinam os espíritos. Kardec começa o Livro dos Espíritos falando da verdade que ele estava divulgando ali, da autoridade espírito do Livro dos Espíritos, é que os espíritos manifestaram diversos pontos com o mesmo assunto. Então, o Chico, ele não vai manifestar só por um médium, por uma orientação geral. Ou o assunto que Chico trazer, outros espíritos também entrarão em outros pontos e vão fechar. Porque assim funcionou. Então, para esses espíritos de uma ordem mais elevada, quando é uma orientação geral, aquele assunto, aquela mensagem, ela advém de outros pontos também, de outros espíritos da mesma hierarquia. Aí que dá autenticidade. Agora vem a palavra certa, a autenticidade das mensagens, entendeu? Então, é uma segurança, digamos assim. Mas também a gente não pode ser cético e incrédulo. Se manifestar uma mensagem, nós temos que avaliar. Chico se apresentou e agora quer que a gente caminhe por nossa conta, né? Também. É isso? 537 dele é muita mensagem para a gente estudar, meu Deus do céu. É muita coisa. Você é doido. É muita coisa demais. Não é? Então, por isso que ele falou que ia dar um tempo no lápis e no papel. Ele deve estar abraçando os entes queridos dele, e sentindo afeto, os amigos, né? Por que não? Ele era um ser humano normal, como nós, com seus amores, né? Com as suas dores também, né? O Chico tem uma frase dele que eu acho tão... Eu fico tentando identificar o que o Chico quis dizer em certas coisas. Um dia eu peguei uma reportagem dele da década de 70, quando ele fez 50 anos de mediunidade, que fala assim, posso ter até sofrido, posso até ter passado por grandes dificuldades e alguns sofrimentos. Eu falei, mas o que é dificuldade e o que é sofrimento? Porque quando a gente tem dificuldade, é um sofrimento tão grande. Né? O que seria dificuldade para Chico e o que seria sofrimento? Aí eu fui fazer uma observação na vida do Chico. As dificuldades são aquelas materiais que a gente passa, que a gente transforma em sofrimento ou não. O Chico não transformava aquilo em sofrimento. Ele via como dificuldade e sempre com perspectiva de resolver. Né? E sofrimento é o sofrimento da alma. Né, que são as vicissitudes que muitas vezes a vida nos oferece no nosso campo afetivo, no nosso coração. Né? Então, o Chico ele era tão sábio que a gente fala que ele sofreu muito. Não, talvez ele tenha passado grandes dificuldades. Né? Porque a alma era boa. A alma era boa. A alma era iluminada, né? A gente que tem uma alma, mas então tudo que é dificuldade a transforma em sofrimento, né? E nós aqui, qualquer dificuldadezinha, a gente quase morre, né? Nossa, não fala não. Bom, gente, foi ótimo, excelente. Vou pedir para o Eugênio fazer a nossa prece de encerramento, então, por favor. Já deixo nosso abraço a todos, né? E obrigado pela oportunidade. Aguardo vocês aqui em Pedro Leopoldo, da Casa de Chico, no Meimei, visitando aí os nossos caminhos de luz.
E nós é que agradecemos. Nosso canal Meimei Pedro Leopoldo Centro Espírita, com programação semanal aí, tá bom? Eu que agradeço você. Nosso pensamento a Jesus, aos benfeitores espirituais, nesse momento em que nos unimos em mentes e corações, voltado à luz da doutrina espírita, tão bem propagada pelo nosso querido Chico Xavier, através do seu trabalho incansável, que nos deixa esse patrimônio material e imaterial para toda a humanidade. A nossa gratidão a esse trabalho, a esse esforço que o Chico teve e esse legado que nos permite beber em fontes seguras no esclarecimento do Evangelho de Jesus. Nessa hora que as vibrações se elevam, Senhor Jesus, possam os benfeitores espirituais encontrar os recursos necessários, a assistência fraterna a todos que necessitam nessa noite, que esperam em Ti uma centelha, uma fagulha do vosso amor e misericórdia. Louvado seja Deus hoje e sempre. Assim seja. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.